Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar sobre a transferência de massa por convecção, né, o trabalho que foi feito para a disciplina de fenômenos de transporte C. E os alunos que estão dentro dessa apresentação, né, dentro do meu grupo, são eu, o Leandro e a Sabrina. Então, um sumário aqui com as pautas que colocaremos dentro do trabalho, né? O objetivo, a definição, números adimensionais, explicando um pouco, né? Dando uma introdução teórica, para depois passarmos para o experimento e para os exercícios problema. Então, o objetivo do... Deixa eu só empurrar minha gatinha aqui. Então, o estudo da transferência de massa por convecção, né, tem como intuito, ele busca entender como os materiais são levados de um lugar para o outro dentro do próprio fluido. E ele analisa com as partículas e as substâncias, ele analisa como as partículas e as substâncias se movem devido à diferença de concentração de uma parte e outra, né, que a gente estuda bastante de fluxo do fluido, até que a distribuição dessa substância fique uniforme. Então, a gente analisa esse fluxo pela diferença de concentração até que fique uniforme, né? Até que eles demonstrem ter o mesmo nível de concentração, uma concentração estável. Então, a definição, né, que é a transferência de massa por convecção, ela é o transporte das substâncias dentro do meio, que eu citei anteriormente também, né, que a gente estuda dentro do fluido. O movimento do gás ou do líquido dentro do próprio fluido. Então, que é causado pelo movimento do próprio meio. A convecção forçada, ela acontece quando uma força externa, né, como a de um ventilador, por exemplo, passando em algum lugar, ela provoca esse movimento, que deveria ser natural. Enquanto a convecção natural, que é o que eu vou falar agora, ela acontece de forma espontânea pela diferença de concentração, né, diferença de densidade do material. E a equação da taxa pode ser representada aqui abaixo, né, com N igual a Kc, delta da concentração A. Agora, números adimensionais, né, o que são? Os números adimensionais são grandezas, que é sem unidade, formadas pela combinação de variáveis físicas, né, usadas para simplificar e comparar fenômenos em diferentes escalas. Elas ajudam a entender a relação entre força ou efeito de sistema físico e também independe das unidades de medida. Um número que a gente vai usar, que é adimensional e a gente usa, já viu nas disciplinas anteriores de fenômenos A, é o número de Reynolds para a turbulência. E atualmente a gente mexe com o número de Prandtl, né, que relaciona a difusividade térmica e difusividade do momento da transferência de calor por convecção que a gente viu em fenômenos B. Aí, eles são associados a, como diz no slide, eu dei um pouco mais uma encorpada, mas a configuração geométrica, a característica do escoamento, propriedade física do líquido do gás, né, eles podem ajudar a auxiliar isso, né, fenômenos físicos. E no fenômeno de transporte tem uma difusão por quantidade de movimento, difusão de calor e difusão de massa. Aqui são os números que a gente usa na disciplina, né, que é o número de Nusselt, que representa a relação entre resistência à transferência de massa por difusão e por convecção, né, o quanto a massa ela resiste de um ponto para o outro. E ele desempenha um papel análogo ao número de Nusselt na transferência de calor, né, que a gente também já viu na disciplina passada. O número Schmidt, que caracteriza o escoamento de fluido em situação onde ocorre processos simultâneos de difusão, né, não é forçado, pela quantidade de movimento de massa. Ele tem um papel análogo ao número de Prandtl na transferência de calor, né, que eu falei anteriormente do número de Prandtl. Aí aqui Lewis também, que descreve o escoamento líquido que ocorre espontaneamente processo de transporte por difusão e convecção, né, de forma espontânea. Dando continuidade à apresentação do trabalho, vamos falar sobre o experimento demonstrativo escolhido para esse trabalho. O nosso experimento demonstrativo consiste em 3 amostras com um fluido que é a água e sendo o nosso componente A o café solúvel que vai difundir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado que é o nosso fluido. Foram utilizados 3 amostras
sendo que a primeira possui água fria no copo menor, a segunda amostra água fervente e na terceira amostra também água fervente, mas a boca do copo está fechada, evitando a evaporação. O vídeo ele está acelerado em 2x para melhorar essa percepção e dessa forma a gente consegue de forma clara perceber que na primeira amostra onde o fluido está com uma temperatura abaixo, no caso frio, não difundiu muito bem, enquanto nas outras duas amostras, sendo a segunda e a terceira, isso aconteceu de uma forma muito melhor, bem mais eficiente. Isso acontece porque essa difusão é acelerada de acordo com o movimento das moléculas do nosso componente B, que é a água, pelo fato dele estar em uma temperatura mais alta. Sendo que há uma leve diferença na amostra 2, tendo uma homogeneização um pouco melhor em relação à amostra 3, que estava com a boca do copo fechada. A equação que vai definir essa transferência de massa por convecção, ela é baseada no princípio de que a transferência ocorre devido ao movimento do fluido, como eu havia falado na explicação do experimento, e a diferença de concentração entre a superfície e o fluido em movimento. A forma geral da equação é o fluxo molar de A é igual ao coeficiente de transferência de massa multiplicado pela diferença entre a concentração do componente A na superfície, que no nosso caso aqui é o café solúvel, e a concentração do componente A no fluido longe da superfície em relação ao tempo. Se a transferência de massa na superfície for por difusão molecular, podemos escrever a partir da lei de Fick, que nada mais é do que o fluxo igual ao coeficiente convectivo multiplicado pelo gradiente de concentração entre a superfície e o fluido em movimento, onde a concentração do componente A na superfície é constante. A partir disso, a gente pode igualar as duas equações, a equação 1 e 2, pois as mesmas definem o fluxo do componente A no fluido, sendo que KCl dividido pelo DAB representa o número adimensional de Sherwood, como as meninas vão explicar ao longo do trabalho, e a segunda parte da equação representa a razão entre o gradiente de concentração na superfície e o gradiente global de concentração. Para ficar mais claro, a gente também precisa explicar sobre a formação da camada limite, que está totalmente relacionado com o experimento demonstrativo e o trabalho em si. Quando um fluido em movimento encontra uma superfície parada, a velocidade do fluido diminui, e a partir disso se forma uma camada limite, que nada mais é do que uma região próxima à superfície de um objeto onde o movimento das moléculas do fluido é influenciado pela presença desse objeto, dessa superfície, em relação à formação da camada limite. E dentro dessa camada, o gradiente de concentração determina o transporte de massa por difusão, ou seja, quanto maior a diferença de concentração, mais rápido vai acontecer essa difusão. Cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa na camada limite. Então, esse coeficiente convectivo, ele mede a taxa de transporte de massa entre uma superfície sólida e um fluido em movimento. Ele pode ser calculado localmente em um ponto específico da superfície ou como um valor médio em toda a superfície. O cálculo, então, ele depende de 4 fatores principais, que seria o tipo de escoamento laminar ou turbulento, as propriedades do fluido, que é calculado pelo número de Schmidt, que representa a razão entre a difusividade de momento, representado por essa letra aqui, e a difusividade de massa, o DAB. Se esse número de Schmidt for maior do que 1, significa que a difusão de massa ela é lenta comparada à difusão de momento, e se o número de Schmidt for menor do que 1, significa que a difusão de massa é rápida comparada à difusão de momento. Outro fator principal é o número de Sherwood, que é uma medida dimensional da transferência de massa, e ela está relacionado ao Kc. E ele depende do regime
de escoamento, laminar ou turbulento. E essa correlação ela pode variar. Então, aqui a gente tem as equações locais e médias para escoamento laminar em placa plana e para o escoamento turbulento, as equações local ou médio. Após, então, calcular o número de Sherwood, a gente pode calcular o KC pela seguinte relação. Então, a gente tem para o coeficiente local essa seguinte fórmula e para o coeficiente médio essa seguinte fórmula. A gente trouxe, por exemplo, prático, então, o seguinte exercício. Então, ar flui paralelamente sobre uma placa plana de comprimento L igual a 2,2 metros, 2 metros, e largura igual a 1 metro, com velocidade igual a 4 metros por segundo. Na superfície, então, da placa existe um líquido volátil, que é a acetona, e está evaporando. A concentração na superfície é 0,02 kg por metro cubo, e no fluxo livre é 0,005 kg por metro cubo. As propriedades do sistema, então, são a viscosidade cinemática, que é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo, e a difusividade de massa, igual a 2 vezes 10 na menos 5 metros ao quadrado por segundo. A resolução, então. Então, aqui está a resolução do nosso exercício. O primeiro passo, então, é determinar o número de Reynolds médio. Então, essa aqui é a fórmula. Substituindo, então, os valores da velocidade, que é 4, o comprimento 2 e a viscosidade cinemática, 1,5 vezes 10 a menos 5, resultou em um Reynolds de 533,333. Como é um número dimensional, não vai unidade. Então, como deu esse resultado, o nosso regime ele é turbulento. E agora, o nosso cálculo ele parte para as fórmulas de regime turbulento. O segundo passo, então, é determinar o número de Smith, onde a viscosidade cinemática é 1,5 vezes 10 a menos 5, DAB 2 vezes 10 a menos 5. E resultou em um número de Smith de 0,75. Como ele é menor do que 1, significa, então, que a difusão de massa ela é mais rápida que a difusão de momento. O terceiro passo, então, é determinar o número de Sherwood médio. Então, para o escoamento turbulento, a gente tem essa fórmula aqui, que é 0,036 vezes Reynolds na 4 quinto e o número de Smith na 1 terço. Então, calculando primeiramente o número de Reynolds, ele resultou em um número de aproximadamente 64,742 e o número de Smith de 0,908. Substituindo, então, nessa fórmula aqui, a gente encontrou o número de Sherwood de 2.174,5. O passo 4, então, foi determinar o coeficiente médio de transferência de massa, que é o KC. Então, foi usado essa relação, que é para o coeficiente médio. Foi substituído os valores, então, o número de Sherwood que a gente encontrou de 2.174,5 vezes 2 vezes 10 a menos 5, dividido pelo comprimento, que deu um número de 0,02174 metros por segundo. O quinto passo, então, foi determinar a taxa de transferência de massa. Então, a fórmula, então, a taxa igual ao coeficiente convectivo vezes a área vezes a diferença de concentração. Então, a gente calculou a área da placa, que deu 2 metros ao quadrado. Calculamos também a diferença de concentração, que deu 0,015 kg por metro cúbico. E substituindo esses valores aqui nessa fórmula da taxa de transferência, a gente encontrou uma taxa de 6,52 vezes 10 na menos 4 kg por segundo. A gente trouxe também uma pergunta teórica, que é a seguinte: explica a diferença entre transferência de massa por convecção e por difusão molecular, destacando o papel do coeficiente convectivo. Então, a difusão molecular ela ocorre devido ao movimento aleatório das moléculas. Eles podem ter um gradiente de concentração que é descrito pela lei de Fick. Então, esse mecanismo ele é dominante em fluidos estacionários ou em regiões onde o movimento é mínimo. Já a transferência de massa por convecção ela ocorre quando há movimento do fluido, facilitando então o transporte de massa, e nesse caso o coeficiente convectivo Kc, ele quantifica a eficiência da transferência de massa devido à interação entre a difusão e o movimento do fluido. As nossas referências, e obrigada pela atenção.